Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a Deus. Vamos primeiramente orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, ó Pai. Por estarmos, ó Deus querido, falando de Ti, ó Pai, do Teu amor, ó Deus querido, através das redes sociais, ó Deus querido. Te agradecemos, ó Deus querido, porque estamos aqui, ó Pai. Abençoa cada vida, ó Pai, que está ouvindo, que está assistindo, ó Deus querido. Vem tocando nos corações, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus querido, por tudo. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 82. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os da mão dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém? Neste momento vamos louvar o Senhor com o mistério de louvor. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, eu me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, eu me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar.
com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Salmos, capítulo 117. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos louvar com mais cânticos ao Senhor, né? Tire esse tempo para Deus, louve ao Senhor conosco. Amém? Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Vai, mano. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. De novo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Senhor, Vou louvando o seu nome, porque sinto. Senhor, Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. A última vez com força, ele, de Jesus, meu bom pastor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. E o que seria de nós se não fosse a sua vontade? O que seria de nós se não fosse o seu querer? Aleluia. Aleluia. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar,
Senhor, é meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Amém. Após louvarmos ao Senhor, vamos passar para a ministração da palavra com o pastor Pedro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimentamos a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos e servimos de todo o coração, alma, força, entendimento. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amados irmãos e irmãs, hoje, 28 de março de 2021, nós estamos no curso do decreto de confinamento prorrogado novamente pelo governo do Estado. Discordamos desse tipo de atitude como cidadão e como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porém, a palavra de Deus nos manda obedecer às autoridades e nós estamos honrando a direção não apenas do governador do Estado, mas também as orientações da diretoria do Conselho Nacional da Igreja de Cristo no Brasil, que recomenda a todos os ministros do Evangelho que fazem parte dessa denominação Igreja de Cristo no Brasil, a honrarem e obedecerem a essas normas, porém, cuidando sempre dos mais vulneráveis. Cuidamos dos idosos, das crianças. A vacinação iniciou, mas para alguns está muito bem, para outros está muito lento. Mas nós lembramos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Nós honramos a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E procuramos honrar as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis, militares. Nós honramos as autoridades. Nesse dia, culto dominical, nós queremos mais uma vez meditar na palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e fazer reflexões, considerando a situação de pandemia, considerando o coronavírus, considerando o confinamento, o isolamento, considerando essas coisas, queremos meditar nessa oportunidade no texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos de 1 a 17, que fala da fúria
do arrojo, da tortuosidade dos últimos tempos, a fúria dos últimos tempos, a tenebrosidade dos últimos tempos, a força do mal nos últimos tempos. Porém, paralelo a isso, ou juntamente com essa visão de compreender o que está acontecendo nos últimos tempos, devemos também considerar que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, os dias seriam tortuosos, seriam terríveis, furiosos. Mas a palavra de Deus diz também que aonde abundou o pecado, aonde aumentou a fúria do mal, superabundou a graça de Deus. Portanto, queremos refletir nesse momento com você, que acompanha pela rede social esse veículo que Deus nos concedeu, para não deixar parar a propagação da sua palavra. Queremos compartilhar com você que a fúria dos últimos dias está presente, é letal, porém, aonde aumentou a prática, a fúria, a letalidade dos últimos tempos, também superaumentou. O texto sagrado de Romanos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, dando aos homens mais oportunidades de converter ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Portanto, leiamos, meus queridos, o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 17, que diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos tortuosos, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos,
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos os que querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, continua o apóstolo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra encontre o lugar devido nos nossos corações e nas nossas mentes, a fim de que possamos ter de Deus a ação gloriosa de cada dia, nos aperfeiçoar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias tortuosos, nós estamos vivendo dias ferozes, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão comentando que a situação não está boa, cada dia se torna mais difícil. Nós estamos vivendo esses dias, as pessoas com medo do Covid-19, as pessoas temendo não ter com que se alimentar, as pessoas procurando de alguma maneira, mesmo amedrontadas, como sobreviver. Muitos dos mais pobres, como divulgou acertadamente, quando antes equivocadamente tinha dito o contrário, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o lockdown, essa proibição das pessoas irem e virem, trabalharem, buscar o seu sustento, isso só torna os pobres mais pobres, os miseráveis mais miseráveis. Portanto, essa ação de lockdown deveria ser usada como o único recurso para melhorar a saúde da população. Mas nós estamos vivendo esse momento, estamos vivendo esse tempo. Mas precisamos, meus queridos, compreender que esse é um tempo profetizado não apenas pelo apóstolo Paulo, mas pelos profetas. Quando nós lemos o livro de Ageu, nós lemos ali também o profeta que viveu muitos anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, profetizando que no fim dos tempos, no fim dos dias, os tempos seriam realmente difíceis, seriam realmente tortuosos. Haveria uma degradação dos valores. E nós estamos vivendo nesses dias exatamente isso que o apóstolo Paulo citou nesse texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 17. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias, os homens seriam os responsáveis pela desgraça, pela a degradação dos valores. Nós estamos vivendo
esses dias em que as pessoas não respeitam umas às outras, as pessoas, elas vivem segundo o seu bom e bel prazer, as pessoas vivem conforme o texto de Efésios capítulo 2, vivem segundo o curso pecaminoso do mundo, segundo as inclinações da sua carne, vivem segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. O mundo está vivendo, a família está sendo alvo de desvalorização a cada dia que passa. Cada dia que passa, nós vemos as pessoas formando família como Deus proibiu, vemos as pessoas vivendo a prática da pecaminosidade, da imoralidade, como se não fosse mais pecado. Nós vemos as pessoas com uma mentalidade completamente distanciada da palavra de Deus. Nós estamos vendo filhos que não respeitam mais os pais, nós estamos vendo a falta de amor entre as famílias, as pessoas estão interessadas naquilo que elas pessoalmente, interiormente decidem que é melhor para si, e em detrimento dos valores que conduz e que mantém, que sustenta a família estabelecidos por Deus, em detrimento deles, as pessoas estão vivendo exatamente o contrário. Nós vemos a desvalorização da moral, nós vemos a desvalorização profissional, nós vemos a insegurança, nós vemos a corrupção corroendo como gangrena a mentalidade e o caráter das pessoas. Estamos vivendo esses dias. E quando vem sobre o mundo, porque não é só aqui entre nós que está acontecendo esse arrojo, essa fúria dos últimos dias, é no mundo que está acontecendo isso. As pessoas não estão percebendo que o Covid-19, essa pandemia, essas decisões erradas tomadas pelos governantes, as pessoas não estão percebendo que isso é consequência do arrojo dos últimos tempos. Nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Esses tempos que estamos vivendo são os tempos realmente difíceis. Evidentemente, não são tão difíceis quanto aqueles dias que constam na palavra de Deus como os dias da grande tribulação. A despeito de alguns obreiros, alguns teólogos dizerem que nós já estamos na grande tribulação, mas, meus queridos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Vi esses dias um obreiro de renome nacional dizendo que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. A igreja de Cristo, ela sofrerá na grande tribulação, ela vai passar pela grande tribulação. Já estão dizendo que o que está acontecendo no mundo é o princípio da grande tribulação. Mas a Bíblia Sagrada nos garante que a igreja, enquanto ela estiver na terra, o Espírito Santo dentro dela, é o Espírito Santo quem tempera, é o Espírito Santo quem mantém aquela prática, ainda que com dificuldade, mas é o Espírito Santo quem mantém a santidade, é o Espírito Santo quem mantém a retidão, é o Espírito Santo quem mantém a justiça, é o Espírito Santo quem mantém o amor de Deus, é o Espírito Santo quem mantém a vida misericordiosa daqueles que servem a Deus, é o Espírito Santo quem mantém a graça de Deus nesse tempo. Meus queridos, quando a igreja
for arrebatada por nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim começa a verdadeira e grande tribulação. É isso que nós cremos, a despeito dos que creem o contrário, dizerem que isso não é verdade, mas é verdade. A Bíblia Sagrada declara amplamente isso. É isso que vai acontecer. Portanto, o tempo, o arrojo, a maldade, a fúria dos últimos dias que está acontecendo, nem se compara com a grande tribulação. Quando a palavra de Deus diz que haverá uma tribulação como nunca houve e nem haverá. A igreja, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sal da terra e luz do mundo. Portanto, a despeito do mal, do comunismo, dos incrédulos, dos imorais, dos avarentos, dos jactanciosos, dos egoístas, dos vaidosos, a despeito deles usarem artimanhas, articulações para governarem o mundo, que a Bíblia diz, jaz no maligno, a despeito disso. Enquanto existir a igreja de Cristo na terra, aquela que ele disse, a minha igreja, enquanto ela estiver na terra, o Espírito Santo vivendo na terra através dela, enquanto ela estiver na terra, o mal não vai assumir o controle, não vai assumir o comando. Por quê? Porque é isso que detém o homem da iniquidade. Estamos vivendo esses dias, mas ainda não é a grande tribulação. Grande tribulação vai acontecer no momento em que for tirado da terra aquele povo que tempera, que salga a terra. Enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na terra, a terra tem aí uma oportunidade de conversão, de dedicação, de amar a Deus acima de todas as coisas. Tem uma oportunidade de nascer para Deus, nascer de novo para nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, estão vivendo esses dias. O pecado está numa prática frenética. Os valores estão debaixo dos pés da humanidade. As pessoas não dizem coisa com coisa. Elas são confusas. Mas, meus queridos, precisamos compreender que isso nada mais é do que a abundância da pecaminosidade. A abundância da prática da iniquidade. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aonde abundou o pecado, o cumprimento dessa profecia do apóstolo Paulo superabundou a graça de Deus. Meus queridos, aonde está a graça poderosa de Deus? Quando nós lemos o livro de Ageu, nós encontramos ali uma profecia que aconteceu literalmente, cumpriu-se literalmente no dia em que o Senhor Jesus Cristo visitou o templo. O texto lá, no capítulo 2, verso 9 de Ageu, se não me falha a memória, diz: a glória da última casa, ou a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da última casa de Deus será maior do que a glória da primeira casa de Deus. A primeira casa de Deus, da qual o profeta fala, foi o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi construído pelo Salomão.
Salomão, após construir, subiu na tribuna, ofereceu-se a Deus, e ali diz que a glória de Deus encheu toda a casa. Quando Isaías entra no templo, outro profeta, e ele disse: contemplou o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está se referindo ao templo de Jerusalém. Isaías diz que a orla das suas vestes enchia toda a casa. A Bíblia Sagrada também nos diz que no Santo dos Santos, o lugar mais reservado da presença de Deus, ninguém podia entrar, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Mas, meus queridos, o cumprimento da profecia de que a glória da última casa seria maior do que a primeira, iniciou lá no templo de Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo entrou. Queridos, às vezes pensamos que a glória de Deus é a cura de um câncer, é a cura de uma AIDS, um aidético, é a cura de uma lepra, é um milagre extraordinário. Mas, meus queridos, a glória de Deus falada na Bíblia Sagrada, essas coisas são secundárias, mas a grande glória de Deus, meus queridos, está no fato de que Deus se manifestou para salvar não apenas um pecador, mas salvar toda a humanidade. Quando Salomão constrói o templo e a glória de Deus enche toda a casa, aquela fumaça encobriu, ali estava a grande glória de Deus. Mas a profecia é que a segunda casa, a glória dela seria maior. Quando Jesus chega no templo, ali está chegando a glória de Deus. Ali está se cumprindo a profecia de que a glória de Deus encheria toda a terra. A glória de Deus cobriria toda a terra como as águas cobrem o mar. A humanidade toda foi envolvida na salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo da parte de Deus. Ali manifestou-se a glória de Deus. Ali iniciou a manifestação da glória de Deus. Meus amados, meus queridos, a igreja é a condutora nos dias atuais da glória de Deus. Assim como o império das trevas é o condutor da glória, da falsa glória do diabo, escravizando, enfraquecendo, adoecendo e matando a humanidade, paralela a isso, a glória de Deus está no mundo para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para salvar as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus é a grande manifestação da glória de Deus, que se manifestou salvando a humanidade, salvando a todos os homens. Meus queridos, precisamos compreender que nestes dias de tortuosidade, do arrojo dos últimos tempos, aonde está imperando a doença, o Covid, o câncer, a depressão, o suicídio, a violência, nesses dias a prática de imoralidade como se imoralidade não fosse,
essa deteriorização da família, os valores da família, essa formação de família sem o devido curso normal determinado por Deus. Meus queridos, essa situação que está no mundo nesses dias, paralelo a ela, está a manifestação da glória de Deus. O pecado aumentou? Aumentou. Mas a glória de Deus superabundou. A graça de Deus superabundou. Nós temos a tendência de parar e querer determinar que as pessoas são finais em si mesmas. Quando não concordamos com a atitude de um governante, a nossa tendência é ficarmos zangados, irritados com o governante. Mas, meus queridos, o governante também, que não tem Deus, tem uma alma sobre a qual e pela qual a glória de Deus se manifestou para a sua salvação. O diabo tem conseguido desviar a visão das pessoas, o entendimento das pessoas de Deus para o Covid-19. Mas vejam, o Covid-19 é apenas um detalhe. Não tenha medo do Covid-19. Tenha medo do juízo de Deus. O Covid-19 faz parte do juízo de Deus. Nós temos que entender isso. O câncer faz parte do juízo de Deus. A doença faz parte do juízo de Deus, porque quem produz o enfraquecimento, a doença e a morte é o pecado. O pecado superabundou, cresceu. Mas a graça de Deus superabundou. Hoje, no mundo todo, só se fala em Covid-19. No mundo todo só se fala em vacina. No mundo todo só se fala em política de vacinação. Só se fala em articulações, compras de medicamentos. Só se fala nisso. Esse é uma ação do império das trevas para desviar as pessoas de Deus. Estão, inclusive, proibindo que a igreja de Deus esteja com as suas portas abertas, pregando a glória de Deus, pregando a graça de Deus, pregando a cura de Deus. É tão forte essa ação do império das trevas em desviar a atenção das pessoas de Deus para coisas terrenas, porque o coronavírus, diante do poder e da glória de Deus, é insignificante. Não estamos negligenciando nada. Queremos ver as pessoas morrendo? Não. Sabemos que as pessoas estão morrendo? Sabemos. Mas o que nós não podemos é ignorar o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos é compreender que a glória de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é a poderosa glória de Deus que se manifestou para a salvação da humanidade. O mundo hoje, a população do mundo está atordoada com o Covid-19 e com as mutações que estão surgindo a partir do Covid-19. Mas, meus queridos, o mundo precisa saber que o pecado está produzindo tudo isso. A negligência dos homens está produzindo tudo isso. Os homens estão amando mais os prazeres do que a Deus. Os homens estão vivendo uma vida de desamor. A consideração a Deus não existe praticamente mais.
vimos nesses dias uns vídeos, não sabemos se é verdade ou não, de uma enganação. As pessoas, em vez de vacinar os idosos, eles enfiam ali a agulha, tiram a agulha sem injetar nada. Não sei se aqueles vídeos são verdadeiros ou falsos, talvez seja montagem, eu acredito. Eu quero aceitar que são montagens. Mas o mundo é isso, o mundo é enganoso. O mundo vive um estado de desamor. A ordem de Deus é que o homem deve amar a Deus em primeiro lugar. A ordem de Jesus: amar o próximo em segundo lugar e amar a si em terceiro lugar. Essa é a ordem de Jesus. Quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é mais como dizia a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O entendimento disso, na lei, era que tínhamos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a mim em segundo lugar, para poder amar o outro em terceiro lugar. Essa é a orientação básica dos profissionais da área. Ame a Deus, ame a você. Se você não aprender a amar você, você não vai amar o próximo. Essa é uma ordem errônea, porque o Senhor Jesus Cristo renunciou a si mesmo por amor ao próximo. E quando você ama a si mesmo em segundo lugar, ainda que ame a Deus em primeiro, você vai procurar satisfazer a sua vontade, os seus desejos, suas inclinações em segundo lugar, para depois se preocupar com o próximo. Essa é a ordem antiga. A ordem em Jesus Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo em segundo lugar e amar a nós em terceiro lugar. Essa é a ordem de Jesus. Esse é o amar o próximo como Jesus amou. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando nós lemos o livro de Filipenses, nós enxergamos isso. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se, humilhou-se. Por conta de quê? Por conta do amor que tinha para com a humanidade. Mas o que está acontecendo, meus queridos, é que os homens estão em primeiro lugar. As pessoas querem a sua própria vontade. Quando eu vejo as pessoas se impondo, se posicionando, buscando estar em evidência, ali está um rei, ali está um senhor, que desconhece qualquer senhorio acima de si mesmo. Porque dentro de si há um rei que quer governar, que quer comandar, que quer ser satisfeito, que quer ser saciado, que quer ser alimentado. Essa condição é maligna, é maléfica, é satânica. O texto faz parte da profecia do apóstolo Paulo, dizer que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus está em segundo plano, os prazeres estão em primeiro plano. Em função de si mesmo, as pessoas negligenciam a Deus. Meus queridos, o mundo está assim, mas há na terra uma igreja que se chama Igreja de Cristo. Aquela que ele disse, a minha igreja, que é formada por todos aqueles que o confessaram como seu Salvador pessoal e que entregaram as suas vidas a Ele. Não estamos aqui nos referindo apenas à denominação, mas nos referindo à propriedade, aquela propriedade que o apóstolo Pedro cita como propriedade exclusiva de Deus. Um povo que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos falando dessa igreja. A igreja de Cristo no mundo. Ela está no mundo para salgar o mundo, para temperar o mundo, para mostrar a luz de Deus ao mundo. Ah, meus amados, precisamos entender isso. O Senhor Jesus Cristo diz
ele decretou, determinou que a igreja era a luz do mundo. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas quando ele foi assunto aos céus, ele disse: vós sois a luz do mundo. O início do seu sermão: vós sois a luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é essa igreja que tem que mostrar a luz de Deus, a verdade de Deus, a determinação de Deus, o juízo de Deus. Muitas vezes, quando pensamos em Deus, não consideramos que Deus é um justo juiz. E por assim pensar, a gente age como pensa que deve agir, ou acha que deve agir, e não percebe que a Bíblia Sagrada diz que cada um comparecerá perante o tribunal de Deus e prestará conta pelo bem e pelo mal que fez através do corpo. Todos compareceremos. A igreja comparecerá perante o tribunal de Cristo, mas o restante daqueles que não confessaram a Jesus comparecerão no grande trono branco, no juízo final. Mas o fato é que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo ou o tribunal de Deus e prestaremos contas. Pessoas estão brincando, tenho dito para as pessoas: não brinquem com o pecado, porque o pecado é mais letal do que o Covid-19. O pecado enfraquece, o pecado adoece e o pecado mata. A Bíblia Sagrada diz que o pecado não matou apenas 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. O pecado matou cada pessoa dos bilhões que compõem a população do mundo. O pecado cobriu a toda a humanidade. As pessoas estão brincando com o pecado, em função das suas vontades, dos seus desejos, das suas inclinações. Em função disso, as pessoas estão brincando de pecar. E o pecado é mais letal. Grave isso. O pecado é mais letal do que o Covid-19. Temos citado aqui repetidas vezes: todos pecaram, e por isso todos estão mortos. E diz também: o salário do pecado é a morte. Mas há um dom gratuito de Deus, que se manifesta a glória de Deus. O dom gratuito de Deus, meus queridos, é a manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo para uma humanidade perdida, condenada, adoecida, enfraquecida, ignorante, escravizada. A Bíblia diz que o pecado escraviza a pessoa e escraviza para a morte. Queridos, nestes dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, decretos que não resolvem muita coisa, nesses dias de engano humano, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. O Covid está aí, está matando, está. Mas o câncer também está. A depressão também está. A pressão alta também está. Muitas enfermidades estão matando. Mas tudo isso, juntamente com as epidemias, fazem parte do plano destruidor do império das trevas. Tudo isso. E por isso, meus queridos, não devemos nos isolar focando apenas o Covid-19. Mas vamos focar o pecado, porque o pecado é a raiz de todos os males. A raiz do mal é o pecado, comandado por Satanás, que governa o mundo. O pecado é o vilão da história. Covid está comandado pelo pecado. Covid é consequência do pecado. Portanto, volte-se para Deus. Deus tem a solução. Volte-se para Deus o mais rápido possível.
Volte-se, volte-se. O estado em que você se encontra, se está em pecado, se está em culpa, se está no sofrimento, se está enclausurado dentro da sua casa com medo de ir e vir, volte-se para Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Volte-se para Ele. O apóstolo Paulo também fala na carta aos Romanos, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Da condenação do pecado, salvo da culpa do pecado, salvo da pena do pecado, salvo da escravidão do poder do pecado, salvo da presença do pecado, salvo em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, e como consequência dessa salvação, salvo também do Covid-19, do Covid-20, do Covid-21, 22, 23, seja que número for, mas se você encontrar o Salvador, você está salvo de tudo isso, independente de vacina, independente de isolamento, independente de qualquer decreto de qualquer autoridade, independente disso, se você encontrar o Salvador, você será salvo, inclusive das mazelas do arrojo desses últimos dias. Os dias são difíceis, os dias são cruéis, os dias são terríveis, mas o culpado de tudo isso, meus queridos, não é o Covid-19, é um sujeito chamado Satanás, que implantou a semente pecaminosa no coração da humanidade, e como consequência dessa pecaminosidade, vêm as doenças, inclusive o Covid-19, que não é a última pandemia que haverá. Ah, meus queridos, nesta oportunidade, nesta noite, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Seja lavado com o sangue dele. Confesse-o como seu salvador pessoal. Onde quer que você esteja, na sua sala, no seu quarto, no hotel, na varanda da sua casa, na sua fazenda, em qualquer lugar que você esteja, na cozinha, em qualquer lugar que você esteja, ajoelhe-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e você terá a salvação, não apenas do Covid-19, mas do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o inferno. Que Deus te abençoe e que Deus te guie. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas. Em Ti, Senhor querido, nós encontramos vida, e vida com abundância. Pedimos, ó Deus, que nesta hora, Pai, o entendimento da Tua palavra, o esclarecimento da Tua palavra, entre nas mentes e nos corações, e a confusão que o império das trevas possa gerar na mente de pessoas incautas, de mentes cauterizadas, ó Deus, seja repreendida no nome do Senhor Jesus, e a Tua palavra encontre os corações e as mentes como terra fértil, e ela sendo plantada, germine, cresça, floresça e produza frutos que te abrochem para a vida eterna. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa o mundo, Senhor, abençoa o Brasil, a direção desse país, presidente Bolsonaro, sua equipe, meu Senhor da glória, abençoa o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos, ó Deus, todas as autoridades civis, eclesiásticas e militares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, governa esse país, pois ninguém pode governar esse país se não temer a Ti, meu Senhor. Ninguém segura este país. Só o Senhor Jesus Cristo tem a solução para esse país. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, e você seja guiado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Após a ministração da palavra, vou dar alguns avisos aos irmãos.
Primeiro aviso é que o templo vai estar aberto de segunda a sexta, no período da tarde. Vai estar aberto para conselhos pastorais e também quem puder ajudar também na cesta básica que nós estamos fazendo para os irmãos mais necessitados. Os irmãos podem estar trazendo 1 quilo de alimento. Amém? Vamos encerrar este culto, vamos orar, agradecendo a Deus. Amém, Senhor Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor has de fazer, ó Pai. Vem abençoando, ó Deus querido, as nossas vidas, as vidas daqueles que assistiram, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vem abençoando-nos cada vez mais, ó Pai. Amém. Até o próximo culto.